Vamos seguir. E o presidente Lula editou hoje um novo decreto que amplia a restrição na circulação e acesso a armas no país, além de repassar a fiscalização do Exército para a Polícia Federal. A medida faz parte de um conjunto de ações para ampliar e fortalecer a segurança pública no país, segundo o governo. Vamos ao vivo até Brasília com a nossa repórter Marina Demore, que tem os detalhes para a gente. Olá, Marina, boa noite para você. Oi, Leandro. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, essas medidas elas vão justamente na contramão daquilo que estava em vigor durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O novo texto diminui de 4 para 2 o número de armas permitidas para uso de defesa pessoal. O número de munições também diminuiu de 220 por arma para 50. Além disso, nesses casos, será necessário comprovar a efetiva necessidade para se ter o direito do acesso à arma. Já para caçadores, que antes podiam portar até 30 armas, o limite será de 6 por pessoa. O número de munições permitidas passou de 1 a 5 mil para 500 por arma. Os interessados, nesse caso, vão precisar de uma autorização do IBAMA. E no caso dos colecionadores, que podiam ter até 5 armas de cada modelo, o limite passou para 1 de cada modelo. Outros destaques são o projeto de lei relativo aos atos de violência contra escolas, que passam a ser considerados como crime hediondo. Também foi assinado um decreto que visa instituir o Plano Amazônia, com a previsão do desenvolvimento de ações de segurança pública naqueles estados que fazem parte da Amazônia Legal e que vão ter um recurso aí de 2 bilhões de reais destinados para essa ação. Durante o evento de assinatura desse pacote de medidas, o presidente Lula defendeu o desarmamento e disse que o país não pode permitir que arsenais fiquem nas mãos de pessoas e que quem tem que estar armado é a polícia. Vamos acompanhar. Olha, uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. A gente não pode permitir. Eu disse ao companheiro Flávio Dino que eu era contra, eu sou contra. Eu já participei de uma campanha do desarmamento nesse país, recolhemos milhares e milhares de armas e a gente não tem nenhuma informação de que essas armas que estão sendo vendidas são para pessoas decentes, honestas, sabe, que querem só se proteger. Porque a gente não sabe se é o crime organizado que está tendo acesso a ela, facilitada pelo comportamento dos governos. É por isso que a gente vai continuar lutando por um país desarmado. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira. O presidente Lula disse também que policiais não podem ter partido, nem devem favores a políticos. Vamos ver. É preciso que a gente entenda que nenhum policial, ninguém que é carreira de Estado, deve favor a presidente da República, governador do Estado, porque vocês devem trabalhar para todas as pessoas que estiverem exercendo o cargo de presidente, o cargo de governador, porque vocês não podem ter partido. Se vocês querem ter partido, tenha no dia da eleição de votar, mas vocês não podem agir em benefício de um ou de outro, porque vocês são carreira de Estado. E esse país foi impregnado e que nós precisamos desmontá-lo. Desmontar colocando mais civilidade nas pessoas, mais civilidade na polícia. Na sociedade civil precisa aprender a conviver com a polícia como um instrumento em defesa dela própria. Mas muitas vezes o que acontece é que a polícia é tida como adversário. Vamos à nossa segunda rodada de análise aqui. Eu começo com o Hélio. Hélio, qual a sua leitura em relação a esse pacote de segurança apresentado pelo governo federal? Olha, é a velha estratégia da esquerda de desarmar o cidadão de bem. No fundo é isso, é retirar o direito que o cidadão tem a ter uma arma. Nós temos esse direito muito restrito. Tem um marco no Brasil, que é o Estatuto de Desarmamento, mas ele permite que os famosos CACs
né, colecionadores, atiradores, caçadores, tenham um processo para ter. Esse decreto é basicamente para obstaculizar completamente esse tipo de coisa, inclusive clubes de tiro, né? Então, por exemplo, foi proibida o 9mm, a pistola 9mm, que é o padrão de pistola. Então, você já está limitando esse direito. Diminuiu tremendamente, para você ter 50 munições por ano, que é muito pouco. Agora, o que mais me surpreende é o seguinte, é um decreto. É um decreto que diz, por exemplo, que agora quem vai fiscalizar, licenciar os CACs é a Polícia Federal e não o Exército. Só que a lei determina que é o Exército. Então, é um decreto que vai frontalmente contra o que está expressamente determinado na lei. Isso é absolutamente inaceitável. Quando o Bolsonaro flexibilizou e interpretou o Estatuto de Desarmamento e flexibilizou a questão dos CACs, o Supremo veio e disse que não, que estaria contradizendo a lei, que eu tenho minhas dúvidas. Agora vamos ver o que o Supremo vai dizer nessa patente ilegalidade de um decreto que se contrapõe. O Flávio Dino, ele diz o seguinte, não, a gente tem que coibir mesmo esses CACs e tal, porque isso aí é fonte de armas para o crime. Não há evidências de que tenha qualquer número significativo de armas usadas por criminosos que sejam legalizadas, que passaram por CAC. Nem há crimes significativos praticados por CACs. Há muito mais o caso de prevenção de crimes por CACs. E nesse decreto, o Flávio Dino, que está dizendo que está fazendo essas regras para impedir que armas legais cheguem para os criminosos, ele lá estabelece que o sujeito que tem um CAC, quando ele vai para o clube de tiro, hoje ele pode ir, até ontem, né? Ele podia ir, se ele estivesse no trajeto para o clube de tiro, ele leva a arma para o clube de tiro. Agora ele está dizendo que você tem que fazer um pedido antes, dizendo exatamente o trajeto que você faz, um pedido de véspera ou alguns dias antes, e levar a arma desmuniciada. Ora, isso é o convite para que gente que tem acesso a esses pedidos de transporte tomem armas de CACs, que estão desmuniciadas. As pessoas estão indo, avisam previamente. Se alguém tiver acesso a essa base de dados, hackers, corrupção policial, qualquer coisa do tipo, você vai conseguir tomar, aí sim essas armas vão parar na mão do crime. Então, eu acho que o que está acontecendo é surpreendente e eu espero que ou o Parlamento, nosso Congresso, ou o Supremo mostre a ilegalidade de um decreto que vai muito além do que um decreto pode fazer. Tatiana, concorda, discorda, Nossa fique Senhora, à vontade. Discordo muito. Discordo muito. Primeiro, essa suposição de que a pessoa que tiver com a arma desmuniciada no carro vai ser atacada porque a arma está desmuniciada. Eu acho que não tem... É você pressupor que os agentes públicos são todos criminosos ou que o nosso sistema de segurança é tão falho que qualquer hacker invade e a gente não tem nada na história recente que nos mostre isso. Né? Segundo, que eu acho que muitas vezes, e isso, quando teve a lei do desarmamento, que teve a campanha do sim e do não, a gente trabalhava fazendo muita matéria sobre isso, a ligação de colecionadores, o que não é o conjunto dos colecionadores, de colecionadores com o crime, né? Sendo intermediado por um armeiro. Um armeiro pega aquelas armas de coleção, desmonta, refaz e faz armas novas. E talvez esse seja uma maneira que dificulta a identificação daquela arma, o caminho daquela arma, a gente comprovar aí, tecnicamente, o caminho daquela arma, porque os números de registro todos somem, muitas armas são... existe essa profissão mesmo, gente, armeiro dos grupos criminosos. O cara pega e faz armas para o tráfico e também agora, assim, nas últimas décadas, para a milícia. Então, eu acho que uma regulação é certa, essa questão, se tem afronta à lei, certamente vai ser notada pelo judiciário, como foi no caso
do Bolsonaro. O que a gente viu é que teve uma facilitação muito grande da pessoa se tornar isso, conversando, fazendo matéria, conversando com colecionador mesmo, com CAC mais antigo, dizendo, nossa, hoje qualquer um é CAC. E isso é perigoso, porque qualquer um é qualquer um, né? A gente não sabe quem é. Então, acho que tentar controlar